Bem-vindo a mais um Mistérios da Meia-Noite e também a mais um vídeo de SCP. Pessoal, antes de começar gostaria de dizer algo. O canal completou um ano, para mim é um marco incrível. Queria agradecer a todos que assistiram, recomendaram e até comentam os vídeos. Muito obrigado a todos. Agora vamos às classes, lembrando que elas não representam o perigo do SCP, mas sim do nível de sua contenção, safe ou seguro. Os SCPs dessa classe são fáceis de serem contidos. Eles ainda podem ser perigosos, mas muitos deles só são perigosos se mexerem com eles. Essa classe é tão suave que houve casos de SCPs podendo andar em corredores livremente. Euclídeo. Essa classe representa os SCPs que não são fáceis e nem difíceis de conter, são medianos. Também é a classe onde tem mais representante, pois qualquer SCP novo é classificado como Euclídeo e os antigos já tiveram essa classificação. Keter. Essa classe é uma das piores, pois aqui o SCP é difícil e até impossível de ser contido. Normalmente eles representam riscos e devem ser observados diariamente. Com as principais explicadas, vamos ao vídeo, começando do SCP-111. Então vamos lá. SCP-111. Lesma Dragão. Classe do objeto, seguro. SCP-111 é uma espécie artificial de caracóis de sangue quente com características anômalas, como olhos complexos, chifres cartilaginosos, mandíbula semelhante a de vertebrados e inteligência superior. Eles põem ovos com cascas endurecidas e demonstram comportamento incomum para caracóis, incluindo vocalizações audíveis e cuidado parental. Seu traço mais notável é a capacidade de expelir pequenas chamas pela boca devido a sacos de metano sob suas mandíbulas e uma estrutura na traqueia que funciona como um isqueiro. Esse sopro de fogo ocorre em momentos de estresse ou raiva, servindo mais como alerta do que como arma. Além disso, os filhotes reconhecem seus pais e até pesquisadores como parentes, sugerindo que foram criados deliberadamente com essa característica, conforme indicado no documento 111. Se você achou isso interessante, pois saiba que essas lesmas dragões podem ser domesticadas. Literalmente você pode ter um dragão em casa e também tem várias cores diferentes. Legal, não é? SCP-112. A montanha-russa variável. Classe do objeto. Euclídeo. SCP-112 é uma montanha-russa anômala de aço, originalmente chamada Blue Steel Surfer, construída em dados expurgados, como a principal atração de um parque de diversões. Após testes iniciais extremamente negativos, a má reputação do brinquedo levou à falência da empresa responsável, resultando no abandono do local. Anos depois, uma gangue invadiu o parque e reativou algumas atrações, incluindo o SCP-112. Quando a polícia tentou prender os invasores, estes exibiram comportamentos estranhos e violentos, chamando a atenção da mídia. A fundação interveio e adquiriu o parque sob pretexto de reformá-lo. O fenômeno anômalo ocorre no ponto alfa, a queda principal da montanha-russa. Assim que o trem atinge esse ponto, ele desaparece completamente e só reaparece 3 minutos depois no ponto ômega, próximo ao início do percurso. Observadores externos veem apenas essa breve interrupção, mas os passageiros relatam uma experiência totalmente diferente. Para eles, o tempo subjetivo do passeio pode variar de alguns minutos a vários meses. Além disso, a estrutura da montanha-russa parece se modificar, apresentando elementos que não existem fisicamente, como loops adicionais, quedas extremas e curvas impossíveis. Após a viagem, os passageiros costumam sair confusos e com sensações físicas ilusórias, como fome intensa, fadiga ou até sintomas de doenças que acreditam ter sofrido durante o percurso. No entanto, exames médicos não revelam nenhuma alteração real em seus corpos, indicando que essas sensações são puramente subjetivas e derivadas da experiência anômala dentro de SCP-112. E aí? Deu vontade de andar de montanha-russa? Creio que não. SCP-113. Alterador de gênero. Classe do objeto. Seguro. SCP-113 é um pedaço anômalo de material semelhante ao jaspe vermelho que, ao entrar em contato com a pele de um organismo com cromossomos sexuais, altera permanentemente seu sexo biológico. Esse processo ocorre em 4 estágios e inclui mudanças na genética e nas características sexuais primárias e secundárias. Indivíduos intersexuais são afetados de maneira imprevisível, e a transformação pode ser influenciada por sua identidade de gênero.
A identidade de gênero em si não é alterada pelo SCP-113, mas aqueles cuja identidade não correspondia ao sexo biológico anterior geralmente relatam efeitos psicológicos positivos após a transformação. Por outro lado, aqueles que possuíam identidade de gênero alinhando ao sexo biológico antes da exposição tendem a relatar efeitos negativos. SCP-113 não afeta espécies hermafroditas e pode causar mutações letais em certos animais. A exposição repetida pode falhar, resultando em graves danos corporais, incluindo destruição parcial ou total dos órgãos genitais e hemorragia interna. Esses são os 4 estágios da transformação. Estágio 1. Cerca de 0,2 segundos. SCP-113 se liga às células da pele e inicia uma transformação química desconhecida. Pequenos danos nos tecidos semelhantes a queimaduras leves ocorrem. Estágio 2. Cerca de 20 segundos. SCP-113 emite uma onda eletromagnética de baixa intensidade por todo o corpo. O indivíduo sente náuseas, vômitos e uma leve sensação de formigamento. Estágio 3. Cerca de 60 segundos. O corpo entra em um estado de transformação celular intensa. Durante os últimos 20 segundos, ocorre dor extrema devido à ativação de todos os nervos sensoriais. No final, o sexo biológico é completamente alterado, incluindo todas as características sexuais. Estágio 4. SCP-113 se desprende do corpo e volta ao estado inerte. SCP-113 é uma ferramenta potencialmente útil para transições de gênero biológicas, mas seu uso é altamente arriscado devido à possibilidade de falhas graves em exposições repetidas. Esse SCP muda o sexo da pessoa, em uma transição incrível. SCP-114. Portadora do conflito. Classe do objeto: Euclídeo. SCP-114 é uma mulher de origem afegã que involuntariamente provoca e amplifica conflitos violentos ao seu redor. Qualquer pessoa a uma distância de 10 a 15 metros dela se torna agressiva rapidamente, iniciando brigas mesmo por motivos insignificantes. Em poucos minutos, esses confrontos se tornam violentos e incontroláveis. Curiosamente, ninguém ataca a SCP-114 diretamente, nem mesmo sob ordens explícitas para fazê-lo. Também diz que ela não percebe seu efeito e acredita que a violência é natural nos humanos. Demonstra medo intenso de interações humanas e é indiferente aos pesquisadores. Possui sinais de trauma psicológico, possivelmente causado por sua condição. A comunicação com SCP-114 só pode ser feita por escrito ou meios eletrônicos, pois a interação direta aumenta os riscos de violência. Na minha opinião, ela tinha que ser Keter, pois ela pode criar uma comoção em qualquer lugar. Imagine isso em um campo armado. Poderia ser o fim. SCP-115. Caminhão basculante de brinquedo. Classe do objeto: seguro. SCP-115 um caminhão basculante de brinquedo que, apesar do tamanho reduzido, pesa 90 toneladas, o mesmo que um caminhão real. Além disso, ele funciona exatamente como um veículo de verdade, podendo se mover, carregar até 120 toneladas de carga e consumir combustível diesel. O caminhão é controlado por SCP-115-A2, um controle remoto modificado que comanda seus movimentos mesmo sem um receptor visível no veículo. SCP-115-A2 não funciona com outros dispositivos, mas exige pilhas para operar, como um controle normal. Tá, mas o que esse caminhãozinho pode fazer? Ele pesa e funciona como um caminhão real, mas tem o tamanho de um brinquedo. Requer combustível diesel, mas não se sabe como o consome ou armazena. Capaz de carregar até 120 toneladas, como um caminhão normal. O controle remoto é exclusivo para SCP-115-1 e não funciona com outros objetos. Movê-lo sem controle remoto é impossível devido ao peso absurdo. Ele foi encontrado em uma obra, onde trabalhadores tentaram movê-lo sem sucesso, precisando de máquinas pesadas para isso. A Fundação SCP recuperou o objeto e apagou as memórias dos envolvidos. O manuseio descuidado do caminhão pode causar destruição devido à sua enorme massa e velocidade, o que já resultou em acidentes. SCP-116. O garoto quebradiço. Classe do objeto: Euclídeo. SCP-116 parece ser um menino de 9 anos, mas seu corpo é completamente anômalo. Ele possui ossos extremamente frágeis e não tem ligamentos, o que significa que qualquer movimento pode causar múltiplas fraturas. No entanto,
Ele tem uma regeneração óssea acelerada, permitindo que seus ossos se reconstituam em poucos minutos. Além disso, SCP-116 fala um inglês distorcido, onde cada palavra é substituída por outra sem conexão aparente. O problema é que tentar entender sua fala por muito tempo causa deterioração mental nos pesquisadores. Há indícios de que ele também tem habilidades telepáticas que afetam o cérebro das vítimas a longo prazo. Basicamente, SCP-116 é um ser humanoide com um corpo extremamente frágil, mas que se regenera rapidamente, e sua forma de comunicação representa um perigo psicológico para quem tenta compreendê-lo. SCP-117. Multiuso completo. Classe do objeto: seguro. SCP-117 é uma multiferramenta de aparência comum, com ferramentas tradicionais como chave de fenda, faca e abridor de latas. Para falar a verdade, ela é parecida com um canivete suíço e foi encontrada em dados expurgados, na Flórida. À primeira vista, ela parece ser uma ferramenta normal, sem qualquer característica anômala. No entanto, quando o usuário se depara com uma tarefa que requer uma ferramenta específica, o objeto possui a habilidade de gerar automaticamente a ferramenta perfeita para essa tarefa, independentemente de qual ferramenta ele tenha originalmente selecionado. Essa transformação ignora regras espaciais e pode criar ferramentas que parecem não estar presentes inicialmente na multiferramenta. Uma vez que a tarefa é concluída e a ferramenta é fechada, a ferramenta utilizada desaparece, não podendo ser encontrada novamente, enquanto as demais ferramentas permanecem no lugar. Portanto, o objeto parece substituir ferramentas específicas para cada tarefa e as faz desaparecer após o uso, mantendo sua funcionalidade em tarefas variadas, mas com a particularidade de não ser possível recuperar a ferramenta usada novamente. SCP-118. Protistas nucleares. Classe do objeto: Euclídeo. SCP-118 é um protista marinho que possui a capacidade de montar dispositivos nucleares funcionais, como bombas de fissão, utilizando materiais encontrados na água do oceano. Ele se assemelha a protistas do filo Euglenophyta, mas com habilidades excepcionais, como alta velocidade de deslocamento, resistência à radiação e uma impressionante capacidade de absorver materiais, como metais e isótopos de urânio. Quando o SCP-118 encontra materiais como ferro, cobre, TNT e urânio, ele os absorve de maneiras diferentes dependendo do tamanho do material. A partir de uma quantidade crítica desses materiais, SCP-118 começa a construir dispositivos nucleares no fundo do oceano, utilizando urânio-235 para fissão. O processo de montagem envolve a criação de invólucros metálicos, massas subcríticas de urânio e explosivos para detonar as massas e gerar uma explosão nuclear. A montagem pode levar até 300 dias, dependendo das condições ambientais. Após concluir a construção de um dispositivo nuclear, SCP-118 detona a bomba automaticamente, completando o circuito de detonação. As explosões nucleares geralmente têm entre 20 e 35 quilotoneladas de potência, com alguns casos chegando a mais de 100 quilotoneladas. Não foi observada falha na detonação de seus dispositivos, a não ser quando houve interferência externa. A Fundação monitora as zonas de montagem de SCP-118, chamadas de zonas vermelhas, onde múltiplos dispositivos podem estar sendo montados simultaneamente. É difícil impedir a formação dessas áreas de montagem, mas a Fundação busca controlá-las e monitorar áreas com alta concentração de SCP-118, conhecidas como zonas de interesse. SCP-119. Micro-ondas temporal. Classe do objeto: Euclídeo. SCP-119 é um forno de micro-ondas Panasonic com propriedades anômalas. Em vez de emitir radiação de micro-ondas normal, o magnetron do aparelho emite uma radiação desconhecida que acelera o tempo de maneira exponencial. A aceleração do tempo depende da configuração de potência e do tempo inserido pelo usuário. Ele funciona da seguinte forma: o forno permite que o tempo dentro do micro-ondas seja acelerado com base em 3 dígitos inseridos, para o tempo e 5 níveis de potência. No nível 1, o tempo dentro do forno é acelerado na mesma proporção do tempo inserido. Nos níveis mais altos, como o nível 5, o tempo é acelerado exponencialmente. Por exemplo, uma entrada de 999 segundos no nível 5 resulta em um envelhecimento de mais de 31 bilhões de anos em apenas 999 segundos de funcionamento.
O forno funciona normalmente como um micro-ondas em relação às outras funções, mas se a porta for aberta, ele continua a emitir a radiação aceleradora de tempo. Porém, a aceleração do tempo não é percebida pelas entidades ou objetos dentro, ou seja, elas experimentam a aceleração sem perceber que o tempo está passando de forma diferente. A exposição de seres vivos por longos períodos dentro de SCP-119 pode resultar em morte rápida, devido à fome e necessidade de sono, já que as exigências físicas para esses seres se mantêm as mesmas, mesmo com o tempo acelerado. Micro-organismos também podem passar por evolução acelerada, o que leva a precauções adicionais na contenção do objeto. O forno tem a habilidade de acelerar o tempo de maneira controlada, permitindo a maturação ou envelhecimento de produtos de forma extremamente rápida, o que foi inicialmente utilizado para fraude na produção de vinhos. A peça única, o magnetron sendo a parte responsável pela anomalia. SCP-120. A piscina teletransportadora. Classe do objeto: seguro. SCP-120 é uma pequena piscina infantil de cor rosa pastel, com 2,5 metros de diâmetro e 0,3 metros de altura. Embora pareça ser feita de plástico comum, é indestrutível e não pode ser deformada permanentemente. O que torna SCP-120 anômalo é a substância líquida dentro da piscina, que parece existir parcialmente em outra dimensão. Essa substância não interage com objetos ou seres vivos da nossa dimensão, mas é acompanhada de ondas e lampejos que sugerem sua existência multidimensional. A principal propriedade de SCP-120 é que seres humanos vivos, que pesem menos de 37,8 kg e estejam conscientes, podem cair através dela e ser transportados para um de 11 destinos diferentes. Para que o transporte ocorra, é necessário que somente uma pessoa esteja na piscina por vez e que ela esteja dentro das condições mencionadas. Atualmente, SCP-120 é usado pelo Comando SCP como um meio de evacuação em emergências, permitindo que indivíduos se desloquem rapidamente para destinos desconhecidos. O objeto foi descoberto em 1992 após investigações de desaparecimentos de crianças na Califórnia e foi transferido para a Área 19 e, depois, para o Comando. Dados expurgados. Esse foi o vídeo de hoje. Comentem qual SCP vocês mais gostaram. Eu particularmente achei legal a lesma dragão. Até breve.